Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje review de Bíblia de Estudo. Bíblia de Estudo John Wesley, Sociedade Bíblica do Brasil. Lançamento aí nesse ano de 2020. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Carlos, lá do canal Essência da Palavra Oficial. O pastor Carlos nos presenteou com um exemplar dessa Bíblia. Deus abençoe sua vida, pastor Carlos. Conte sempre aqui com o nosso canal, com a parceria do nosso canal. Pastor Carlos é parceiro do canal João Paulo Fonseca. Então, você que é inscrito aqui do nosso canal e gosta do nosso trabalho, se inscreva também no canal do pastor Carlos, o Essência da Palavra Oficial. Na descrição do vídeo tem um link do canal dele para vocês estarem acessando e se inscrevendo lá no canal dele, tá bom? Pastor Carlos ele faz várias indicações de livros, ele também dá sugestões aí com relação à Bíblia de estudo, ele sempre traz palavras e estudos bíblicos também, então é um canal muito bom que eu deixo aqui de indicação para vocês. E desde já eu deixo aqui o meu agradecimento ao pastor Carlos pelo presente que ele enviou aqui para o nosso canal. Bom, essa Bíblia ela foi publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, olha só. Então, lateralmente tem aqui Bíblia de Estudo John Wesley. Ela leva o texto Nova Almeida atualizada. Eu fui presenteado com esta Bíblia na cor vinho, né? A capa na cor vinho, mas tem também na cor preta. Então aqui o detalhe da capa lateral a gente mostrou no unboxing, eu fiz uma pequena apresentação. Olha só, ame, obedeça, creia. Então tem aqui um hot stamp dourado com o brasão aqui do John Wesley, né? Então vamos conhecer o conteúdo dessa Bíblia. Não é uma Bíblia muito grossa, tá? Olha só, eu vou pegar uma régua para medir a grossura. Olha só, 3 centímetros e meio, tá? Então olha só, não é uma Bíblia tão grossa, é uma Bíblia tamanho grande. Então vamos ver a altura dela aqui, só para vocês terem uma noção. 24 centímetros de altura, mais ou menos. 24 centímetros de altura e a largura dela 17 centímetros, tá bom? Então não é uma Bíblia média, é uma Bíblia grande. E não é uma Bíblia grossa, tá bom? Então vamos conhecer o conteúdo, eu vou mostrar algumas coisas aqui que essa Bíblia possui. Ela tem ótimos recursos. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você estar adquirindo esse material no preço bem acessível, tá bom? De uma loja parceira. Então vamos deixar de conversa e vamos conferir aqui o conteúdo desta Bíblia. Então aqui a gente tem olha só, tem uma informação interessante do selo pessoal de John Wesley, com o lema crer, amar, obedecer, né? O creia, ame e obedeça. Então tem uma explicação aqui. Em seguida a gente tem uma dedicatória, né? Aquela parte de dedicatória. Então eu coloquei aqui que foi o pastor Carlos Henrique que me presenteou. Folha de rosto. Bom, material da folha, né? Da página. É aquela folha tradicional da SBB, tá bom? A capa, o material dela é tipo uma imitação de couro. Uma capa muito boa, muito confortável. Eu já encapei a minha Bíblia, eu sempre faço isso. E a folha é aquela folha tradicional da SBB. Tá? É um pouco transparente, como vocês percebem. Aqui uma segunda folha de rosto. Ficha catalográfica. Então, aqui a gente tem informações da tiragem, né? Olha só, foram 10 mil exemplares que foram impressos, né? A SBB imprimiu aí 10 mil bíblias. Eu já ia falar folhas, né? Pelo amor de Deus. 10 mil bíblias. Aí aqui a gente tem informações da tradução e também da Bíblia propriamente dita. Índice. Então a gente tem uma introdução à Bíblia de John Wesley, apresentação à tradução, colaboradores e contribuições. E aí os livros do Antigo e Novo Testamento. E no final a gente tem alguns auxílios. Aqui a gente tem uma introdução à Bíblia de Estudo John Wesley, tamanho de letra bem confortável. E o detalhe é que aqui eles explicam não só a história da Bíblia em si, né? Que é uma Bíblia aí que reúne estudos do próprio John Wesley, como também a história do metodismo, né? Então uma Bíblia que vai trazer a teologia wesleyana.
Mas John Wesley ele não era um teólogo assim sistematizado. John Wesley era um evangelista. Então, por exemplo, muitas pessoas, ao ler obras de John Wesley, percebe que ele, apesar de ser um evangelista, ele tinha uma teologia, ele tinha um pensamento teológico definido, mas ele não sistematizou isso. Então, só para deixar bem claro para vocês, aqui a gente tem as características da edição brasileira, eles explicam a questão das notas de estudo, como foi feito o processo de tradução dos seus estudos. Então eles recorreram, ao diário de John Wesley e também aos sermões dele. Tá? Então todo o conteúdo que nós encontramos aqui, eles explicam aqui nesta parte de introdução que os estudos e tudo aquilo que a gente vai encontrar aqui nas notas de estudo, eles evidentemente que usaram de uma fonte. Então foram os sermões, alguns outros estudos que ele fez, inclusive algumas cartas que ele enviou também. Então eles buscaram várias fontes, né? Uma apresentação à NAA, que é a tradução dessa Bíblia. E aí nós temos aqui a colaboração e contribuição, aquela parte onde nós sabemos que várias pessoas aí contribuíram para a tradução das notas. Então, eles pegaram as notas de estudo, né, que já existiam no inglês, traduziram para o português e colocaram na Bíblia. Então, aqui a gente tem os idealizadores, tá? Tanto da SBB como do comitê de organizador das notas de estudo, né, que reuniu aí pessoas de várias igrejas que seguem uma linha wesleyana, né, como, por exemplo, a Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja do Nazareno e etc. Algumas outras igrejas também. Igreja Metodista Unida. Então, foram vários colaboradores. Já entramos aqui no Antigo Testamento. Lembrando que, olha só, essa parte aqui tem uma cor um pouco diferente, tipo uma cor de pele, né? Um rosa pele, não sei bem que cor é essa. Antigo Testamento, aí aqui a gente tem uma gravura do John Wesley, foi impressa aí em 1766. Notas explicativas sobre o Antigo Testamento do próprio John Wesley. Então aqui a gente tem um material muito exaustivo, olha só. 3 folhas. E já entramos aqui no texto bíblico propriamente dito. Não temos introduções a blocos de livros. Nós entramos já no Antigo Testamento, no texto bíblico. A gente encontra aqui uma introdução ao livro. Todos os livros vão possuir essa introdução, tá bom? E aqui o texto bíblico dividido em 2 colunas. Então, interessante que o texto está aqui em 2 colunas e as notas de estudo também em 2 colunas. E a gente tem algumas referências cruzadas dentro desse retângulo, né, com cor diferente. Então, eu vou passar aqui a folha, vocês vão ver como funciona a diagramação da página. Bom, uma letra muito confortável, já é padrão da tradução NAA, desde a primeira Bíblia NAA que eu tive contato, eu percebi que a letra é bem confortável. Não é um tamanho gigante, mas é uma letra de médio, quase caminhando para grande, mais para grande do que para pequeno. É aquele médio que está ali no meio termo, né? Vamos dizer assim. Então é uma letra bem confortável. Eu gosto muito da tradução NAA, é uma tradução muito clara, uma tradução que te ajuda a entender o texto bíblico. O Josuka, do canal Teologia de Tudo Um Pouco, ele trouxe um adjetivo à tradução NAA que particularmente eu achei muito pertinente. Ele disse que a NAA é a NVI das Almeidas. Então, é verdade. Uma tradução que ficou muito clara. Então aqui a gente tem várias notas de estudo. E vocês vão encontrar ao longo do texto bíblico esses quadros, que são quadros onde John Wesley trabalha alguns assuntos teológicos, como por exemplo a criação. Então olha só, inicialmente a gente vê que tem muitas notas de estudo. Vocês percebem que as notas de estudo, geralmente, né, eles colocam uma frase, uma expressão em negrito e faz o comentário, né? Na verdade, John Wesley, ele tece o comentário, às vezes divide por pontos. São comentários de caráter devocional, mas ao mesmo tempo, alguns são bem teológicos também, tá bom?
Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas referências aos sermões de John Wesley. Eu senti falta desses sermões aqui na Bíblia, mas daqui a pouco a gente vai entender onde estão esses sermões. Mas, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 27, a gente tem a referência do sermão à imagem de Deus, é o sermão 141. Só que o sermão não está aqui nessa Bíblia, tá? Então a gente vai, daqui a pouco, entender onde está esse sermão. Então, Gênesis, olha só, bastante notas de estudo presentes aqui no rodapé da Bíblia. A gente tem algumas poucas referências cruzadas, realmente não tem tantas referências. Número do capítulo, nome do livro aqui na pontinha da página, que facilita a procura. Então, uma Bíblia muito boa para você que quer fazer seu devocional e para você que quer conhecer a teologia wesleyana. É uma Bíblia de orientação wesleyana. Tem gente que pergunta para mim, a Bíblia é pentecostal? Não necessariamente pentecostal. Ela vai seguir uma linha wesleyana, tá bom? Então a gente tem aqui o número do capítulo e os subtítulos nessa cor, que é uma cor meio marronzada, é uma cor, eu não consegui identificar muito bem, mas é uma cor, é um marrom claro, na minha opinião. O número dos versículos não é aquele texto verso embaixo de verso, é texto corrido, tá? Já é tradição aí da NAA, a NAA segue esse padrão. Então olha só, ela tem boas notas de estudo no livro de Gênesis. Eu pulei aqui agora para Deuteronômio, olha só, aqui a gente já tem poucas notas. A gente viu aqui na parte introdutória que essa Bíblia tem 19 mil notas de estudo, ou 19 mil notas de rodapé. Inclusive aqui tem bastante referências cruzadas. As notas, em alguns momentos, não são tão exaustivas. Olha o Deuteronômio. Poucas notas de rodapé, tá bom? Então, alguns livros, realmente, ela não vai ter tantas notas de estudo. Aqui a gente encerra Deuteronômio, entramos no livro de Josué. Então, introdução, as notas de estudo. Aqui, os estudos que eu falei com vocês, que são estudos bem teológicos, tá? John Wesley vai trabalhar aqui alguns temas interessantes. Homem de um livro só. Então ele vai trazer aqui, inclusive é um comentário de um sermão que ele trabalha esse tema. Então olha só, poucas notas de estudo. O Antigo Testamento não vai conter tantas notas de estudo no rodapé. Então ela realmente tem poucas notas, olha só. Aqui no capítulo 8 a gente não encontra nenhuma nota. Então é esse detalhe, e muita gente não gostou desse detalhe, né? Vamos dizer assim, que as pessoas esperavam um pouco mais de notas de estudo. Bom, olhando por esse lado, olha só, realmente em alguns livros ela tem poucas notas de estudo. Olha só, aqui a gente tem o texto. E ela não tem tantos recursos assim, né? Como eu disse, vocês vão encontrar aqueles quadros, né? Que são quadros um pouco mais teológicos, e as notas de rodapé. Geralmente, como por exemplo aqui em Josué capítulo 17, né? Versículo 15. Josué respondeu, se vocês são um povo numeroso, subam a floresta e abram uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Aí o comentário está aqui. Abram ali uma clareira para usufruir daquela região, preparando a terra para o pasto e o plantio. Ferezeus, conhecidos como povo bruto e selvagem que viviam nos bosques e montanhas. Então, os comentários são bem assim simples, né? Mas te traz assim um entendimento com relação ao texto. Então, aqui em 1 Samuel 28 e 29, poucas notas de rodapé. Então, eu quero trabalhar aqui mostrando para vocês que realmente no Antigo Testamento ela não tem muitas notas. Em alguns livros ela vai ter até algumas notas a mais, como por exemplo aqui em 2 Samuel 6, né? Algumas notas mais exaustivas, outras notas menos exaustivas. Geralmente as notas não são tão exaustivas mesmo, tá bom? Então vai trabalhar dessa forma. Aqui a gente chega no Salmo 90, Salmo 91, né? Então olha só. Texto bíblico, poucas notas. Em alguns momentos vocês encontram muitas referências cruzadas. Por exemplo, Ezequiel 40, né? Eu vou passar aqui, olha só. Aqui a gente nem encontra notas de estudo, olha só, pouquíssimas notas. No Antigo Testamento realmente não tem tantas notas, olha só.
Bom, a gente chega aqui no finalzinho de Malaquias, e aí nós vamos entrar no Novo Testamento. A gente tem aqui uma outra gravura de John Wesley, 1755. A gente tem uma introdução ao Novo Testamento, menor que a do Antigo Testamento, mas foi feito pelo próprio John Wesley. E aí nós entramos aqui no Evangelho segundo Mateus, e o interessante é que tem uma introdução e tem um esboço. Algumas introduções são mais completas, como por exemplo a do Evangelho de Mateus. E aqui vocês já percebem que no Novo Testamento tem mais notas de estudo, tá bom? Então o Novo Testamento dela tem muitas notas de estudo. Olha só, a gente tem aqui um quadro, Ofícios de Cristo, onde John Wesley vai trabalhar essa questão. Olha só a quantidade de notas de estudo. Então o Novo Testamento vai ser um pouco mais exaustivo na questão de notas de estudo, discipulado. Então, olha só, vocês podem pausar o vídeo para fazer a leitura desse estudo. São estudos assim bem doutrinários mesmo, né? Bem teológicos, sobre a lei e felicidade. E aí ele vai seguindo, olha só. Capítulo 6 de Mateus, muitas notas de rodapé. Algumas notas, como eu disse, não são tão exaustivas, né? Mas aqui ele vai fazer um comentário muito interessante na questão do Pai Nosso. Olha só. Pai Nosso, aquele que é bom e gracioso para com todos, nosso Criador, nosso preservador, Pai de nosso Senhor, e nele, Pai de todos nós, suas crianças pela adoção e graça, não o Pai apenas de quem agora clama a ti, mas o Pai do universo, dos anjos da humanidade que estás no céu. Então, além de ser devocional, as notas de estudo te traz uma explicação muito interessante também, tá bom? Então, olha só, ética. Sempre quando vocês observarem alguns escritos aqui marcados com uma cor cinza escura, é uma referência ao sermão ou aos sermãos de John Wesley, tá bom? Então daqui a pouco eu vou mostrar onde estão esses sermãos. Olha só, que a gente vai continuando o Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo João. E olha a quantidade de notas de estudo. Então, por exemplo, no princípio, né? Ele traz aqui à tona, aludindo a Gênesis 1, versículo 1 e Provérbios 8, 23, quando todas as coisas começaram a ser criadas pelo verbo ou palavra. No princípio do céu e da terra e toda a presente estrutura dos seres criados. O verbo já existia, não teve princípio. Ele já existia quando todas as coisas começaram a ser criadas. Aí ele traz aqui a questão do verbo ou palavra, assim chamado no Salmo 36:6. Então ele faz uma exegese também aqui, né? Então são notas bem gerais, tá bom? Que ele continua trazendo algumas explicações, olha só. E o interessante da tradução NAA, que eu achei assim algo muito bom, é a questão dos diálogos. Os diálogos são identificados por meio dos travessões, né? Isso é muito bom. Então aqui tem um estudo sobre a doutrina do novo nascimento, na ótica wesleyana, lembrando que toda a teologia desta Bíblia está dentro de uma ótica wesleyana, tá bom? Então olha só, o comentário aqui de João 3,16. Sim, e foi exatamente com esse propósito que Deus enviou ao mundo, para que todo o que nele crê, com aquela fé que atua pelo amor e que persevera do início ao fim em firme confiança, Deus amou o mundo. Isso é, todos os seres humanos debaixo do céu, até mesmo aqueles que desprezam seu amor e por esta causa acabam perecendo. Caso contrário, esses tais não cometeriam pecado por não crerem. Mas o que deveriam crer? Não deveria crer que Cristo foi dado para eles? Sim, pois o Cristo foi dado para eles. Então, lembrando que John Wesley seguia uma linha arminiana, tá bom? Então é uma Bíblia arminiana também. Então, olha só, a gente chega aqui em Atos 14, tem um estudo sobre predestinação. Então, olha só, dizendo aqui que John Wesley discordava da doutrina da predestinação, especificamente na sua vertente calvinista. Evidentemente que ele cria numa predestinação, mas não no pensamento calvinista, né? John Wesley seguiu uma linha arminiana.
Então é uma Bíblia arminiana mesmo, tá? Na sua soterologia. Olha só, a quantidade de notas de estudo aqui no livro de Atos. E a gente tem aqui a graça universal, mais um estudo doutrinário, né? Trabalhando a questão da expiação ilimitada de Cristo. Então vocês encontram esses quadros ao longo do texto bíblico, olha só. No Novo Testamento a gente tem muitas notas de estudo que vai trabalhando alguns temas interessantes. Algumas notas vocês percebem que são bem curtinhas. Elas não vão se aprofundar tanto. Porém, são notas interessantes que vai te auxiliar no entendimento do texto bíblico. A gente chega no livro de Romanos. Olha a quantidade aqui de notas de estudo. Texto bíblico. Abaixo a gente tem referências cruzadas e tudo isso aqui é nota de estudo. Estão presentes aí no rodapé e a gente tem estudos nesses quadros com uma cor diferente. São os recursos que nós encontramos nessa Bíblia, tá bom? Recursos bem interessantes para te ajudar aí no estudo da palavra de Deus. Então aqui tem um estudo sobre justificação, livro de Romanos. Olha só, tem um quadro explicativo com relação ao pecado e à lei, junto às notas de rodapé. Então, olha só. Aqui tem outro quadro de estudo. É uma Bíblia com muito recurso, especialmente no Novo Testamento. Olha a quantidade. Inclusive, essa nota, ela começa aqui, Romanos 8, 28, né? Olha só. Algumas notas são mais exaustivas, outras não. Romanos 8, 28 começa numa página e ela percorre por todo, olha só, praticamente metade da outra página. Então isso é interessante. Aqui em 1 Coríntios 9 tem um estudo de uma frase muito conhecida de John Wesley: o mundo é minha paróquia, baseado em 1 Coríntios 9, 16. Então aqui a gente encontra ótimas referências de John Wesley, por exemplo, a disciplina. Então, olha só, 1 Coríntios tem muitas referências. Os dons, tá? Então, para quem quer conhecer o pensamento wesleyano com relação aos dons, olha só. Vocês podem pausar o vídeo para fazer a leitura. Vamos prosseguir. Ministérios também. Então, a Bíblia com muitos recursos, tá? A gente encerra aqui 1 Coríntios e entramos em 2 Coríntios. A gente chega em Efésios, olha só, muitas notas de estudo. Graça preveniente, mais uma linha de pensamento arminiana, olha só. John Wesley enfatizava. Vocês podem pausar o vídeo, fazer a leitura de algumas notas. Uma Bíblia com muitos recursos. Sobre fé. Um estudo muito interessante, olha só. Tem um estudo aqui sobre a igreja. Então, a Bíblia que vai trabalhar muito essa questão doutrinária também, aliada à vida devocional e principalmente à vida de santidade, a vida de santificação. Uma ênfase do pensamento wesleyano é a questão da perfeição cristã. Primeira carta de Pedro. Tem um estudo aqui muito interessante sobre a presciência de Deus e a questão dos eleitos. Então, olha só. Vocês podem pausar o vídeo para fazer a leitura. Uma nota muito explicativa sobre a questão da eleição, segundo a presciência de Deus, né? Então, tem aqui a graça santificadora, esperança. Então, a Bíblia que tem muitos estudos e recursos interessantes. Vale a pena? Vale a pena, sem dúvida alguma. Eu só achei que o preço de lançamento foi um pouco salgado, né? A gente viu aí algumas lojas vendendo a 175, a SBB também colocou esse preço. E a gente viu também no preço cheio a R$ 204. Na minha opinião, um preço um pouco alto, tá? Mas é uma Bíblia que vale a pena sim. Olha só, 2 Pedro, ela tem muitos recursos. E aí entramos aqui em 1 João. É interessante que em 1 João 5, a gente tem aqui estudos bem interessantes que John Wesley fez com relação a essa passagem. Questão da Trindade.
Muito bom. Aí chegamos aqui em Judas. Olha só, boas notas de estudo na curta carta Epístola de Judas, né? Apocalipse é o último livro e é o livro que mais tem notas de estudo. Olha só. John Wesley gostava de escatologia, né? E o detalhe que é o livro que mais tem notas de estudo. Olha a quantidade de notas de estudo de Apocalipse. Então, uma característica que eu chamo a atenção, tá? Olha só. John Wesley, ele tinha um pensamento pós-milenista, tá bom? Na sua escatologia, aliás, o pessoal do século XVIII, né, foi bem influenciado aí pelo pensamento pós-milenista. Então, olha só, muitas notas de estudo em Apocalipse. A gente chega aqui em Apocalipse 20, questão dos 1000 anos, né? Ele traz uma explicação aqui com relação a isso. E aí encerramos Apocalipse 22. Então, olha só. Aqui nós encerramos o texto bíblico. Aqui tem um quadro interessante com relação ao pensamento dele de Apocalipse. E aí nós entramos nos auxílios. Ela tem bons auxílios ao final do texto bíblico. Concordância bíblica, que é um item importantíssimo, né? E é uma concordância que a gente já está acostumado aí nas Bíblias com a tradução NAA, uma concordância que não tem a letra pequena, né? Então facilita na hora da leitura, olha só. Concordância bem exaustiva. A gente tem uma lista de janelas. O que são janelas? Eu vou mostrar para vocês o que seriam essas janelas. Por exemplo, aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, a gente tem regras gerais. Então as janelas são esses quadros que eu disse para vocês. Regras gerais, Miqueias 6, versículo 8. Então, aqui tem a lista para vocês encontrarem. Inclusive, olha só, estudo sobre cair da graça, esperança, graça santificadora, liberdade, razão, providência, trindade, etc. Andar como Cristo andou. Então, os estudos teológicos e doutrinários vocês encontram nessas janelas, tá bom? Então, deixar aqui para o final. Sermões, né? Eu falei sermões. Eu disse sermãos, né? Perdão, pessoal, pelo erro de português. Os sermões de John Wesley, tá? Aqui a gente tem uma lista dos sermões, mas os sermões não estão presentes, é apenas uma lista, tá? Inclusive enumerando aqui os sermões, primeiro em ordem canônica e depois em ordem numérica, tá bom? Então, onde vocês encontrarão sermões? Tem um site aqui, tá? Vocês acessem esse site e lá vocês encontrarão o sermão completo ou sermões completo de John Wesley, tá bom? São vários sermões muito interessantes. E eu gostaria de ter visto pelo menos parte desses sermões aqui nesta Bíblia. Índice de assuntos, trabalhado nas notas, tanto nas notas de estudo, como também nos sermões e nas janelas temáticas, tá? Então, por exemplo, sobre adoção, vocês vão encontrar lá em Romanos 8, Gálatas 4, Efésios 1, Tito 3, Hebreus 2, etc. Tá bom? Então, um índice muito interessante para você montar o seu estudo e trabalhar dentro de temas teológicos na visão wesleyana, que é a visão desta Bíblia. No final, a gente tem aqui uma folha de propaganda da SBB. E aí nós encerramos os recursos da Bíblia de Estudo de John Wesley, Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia que vale a pena, uma Bíblia muito boa, e eu tenho certeza que vai agregar muito em conhecimento para vocês que acompanham o nosso canal. Então, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado ao pastor Carlos pelo presente, né? E eu agradeço a todos vocês que são inscritos do nosso canal e têm acompanhado o nosso trabalho, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.